Ok, pode começar, Nani. Estamos online. Ok, obrigado, Vini. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso curso de extensão sobre a Divina Comédia. Hoje chegamos ao último canto do Purgatório. Então, encerramos hoje mais uma fase. E no final no final da nossa conversa, hoje nós voltaremos, né, todos, professora Pauleta, professora Karine, Vinícius, e para conversarmos um pouquinho sobre a próxima fase, no próximo ano, sobre o paraíso. Mas hoje, então, vamos começar a falar sobre este que é o último canto do Purgatório, canto 33. Aqui, ilustrado pelo nosso já conhecido Francesco Marcolini, nesta edição da Comédia de Dante, que é uma edição, né, de Veneza, de 1544, ainda com o título de Comédia e não de Divina Comédia, né, porque a primeira edição impressa que levou o nome, o título Divina Comédia, foi uma edição também de Veneza, mas do ano de 1555. Então, esta aqui ainda tinha o título somente de Comédia. E aqui nós temos ilustrado, né, alguns momentos do canto 32 e 33 aqui, e especialmente nós vemos ali Dante às margens do rio Eunoé, do qual ele vai beber a água para completar o seu ciclo de purificação. Bem, nesse canto nós temos alguns momentos interessantes, né, especialmente um muito importante no âmbito da obra toda, que é a profecia de Beatriz sobre a vinda de um salvador da humanidade. Ela vai falar muito explicitamente sobre este personagem misterioso que virá para reestabelecer a justiça na Terra, ou pelo menos naquela parte da Europa que se considerava o Ocidente naquele momento. Então, Beatriz vai fazer uma profecia que se liga de uma maneira muito forte à profecia que nós tivemos lá no primeiro canto do inferno, quando Virgílio fala de um cão de caça, né, o lebrel, né, o caçador, que em italiano é il veltro, né, o cão de caça, que vai expulsar a loba, que simboliza a avareza, a cobiça, a ambição, enfim, que gera toda a corrupção. Então nós temos lá no primeiro canto do inferno essa menção a um futuro salvador da humanidade, lá descrito como um cão de caça, porque vai expulsar a loba, mandá-la de volta para o inferno, de onde ela nunca deveria ter saído. E aqui nós vamos ter esta profecia sobre um personagem misterioso, nós vamos ver daqui a pouco esse personagem, que talvez seja o mesmo, talvez seja outro, mas a maioria dos dantistas entende que é o mesmo personagem citado lá no canto 1 do inferno e aqui no canto 33 do purgatório, fechando de maneira circular este percurso de Dante e esta profecia. Bem, outro momento importante aqui é que Beatriz ratifica, ou completa e reforça o seu discurso sobre a missão confiada a Dante. A missão é escrever sobre tudo aquilo que ele viu, tudo aquilo que ele testemunhou, para alertar a todos os cristãos e não cristãos, enfim, que ainda podem se recuperar, ainda podem se salvar. Tem um momento breve, mas importante também, em que há esta comparação, digamos assim, entre a teologia e a filosofia. Né? Sobre isso eu vou falar mais especificamente quando nós chegarmos naquele momento. É um momento muito breve, mas é muito clara a mudança de opinião de Dante sobre a importância da teologia em relação à filosofia. E depois nós temos também o último rito lustral
ou seja, de purificação nas águas de Dante e de Estácio. Né? Eles têm que se banhar ou beber das águas do rio Eunoé, né? Já beberam das águas e já foram imersos nas águas do rio Letes, que faz esquecer as culpas pelos pecados cometidos, pelos erros cometidos, e agora vão beber das águas do rio Eunoé, que reforça a memória das boas ações praticadas. Então, este é efetivamente o último rito lustral que Dante vai realizar antes de estar puro e disposto a subir as estrelas, que é como acaba, né, a Cântica do Purgatório, né, o último verso. Dante diz justamente isso, né, que ele está finalmente puro e disposto a subir as estrelas, ou seja, a ascender ao paraíso em companhia de Beatriz. Bem, estes são os pontos mais importantes, digamos, deste canto, que encerra o Purgatório. Então agora nós vamos ouvir a leitura da professora Pauleta, que infelizmente hoje não está tão bem assim de saúde, mas como sempre deve fazer uma leitura muito bonita, muito agradável. Então é com você, Pauleta. Espero que esteja bem. Deus, venerunt gentes, alternando or 3 or 4 dolce salmodia, le donne incominciaro e lagrimando. E Beatrice, sospirosa e pia, quelle ascoltava sì fatta, che poco più alla croce si cambiò Maria. Ma poi che l'altre vergini dier loco a lei di dir, levata dritta in pe, rispuose colorata come foco. Modicum, e non videbitis me, et iterum, sorelle mie dilette, modicum, et vos videbitis me. Poi le si mise innanzi tutte e 7, e dopo sé, solo accennando, mosse me e la donna e il savio che ristette. Così sengiva, e non credo che fosse lo 10° suo passo in terra posto, quando con gli occhi mi percosse. E con tranquillo aspetto, vien, piuttosto, mi disse, tanto che s'io parlo teco, ad ascoltarmi tu sii ben disposto. Sì com'io fui, com'io dovea seco, dissemi, frate, perché non t'attenti a domandarmi omai venendo meco? Come a color che troppo reverenti dinanzi a suo maggior parlando sono, che non traggon la voce viva ai denti? Avvenne a me che senza intero suono incominciai. Madonna, mia bisogna voi conoscete, e ciò c'adesse buono. Ed ella a me, da tema e da vergogna voglio che tu omai ti disviluppe, sì che non parli più com'om che sogna. Sappi che il vaso che il serpente ruppe fu e non è, ma chi n'ha colpa creda che vendetta di Dio non teme suppe. Non sarà tutto tempo senza reda l'aguglia che lasciò le penne al carro, perché divenne mostro e poscia preda, ch'io veggio certamente, e però il narro a darne tempo già stelle propinque, secure d'ogni intoppo e d'ogni sbarro. Nel quale un 510 messo di Dio anciderà la furia con quel gigante che con lei delinque. E forse che la mia narrazion buia, qual temi e spinge menti persuade, perché a lor modo lo intelletto attuia, ma tosto fierli fatti le naiade, che solveranno questo enigma forte, senza danno di pecore o di biade. Tu nota, e sì come da me son porte, così queste parole segna ai vivi, del viver che un correre alla morte. E aggi a mente, quando tu le scrivi, di non celar qual hai vista la pianta, che or 2 volte di rubata quivi. Qualunque ruba quella o quella schianta, con bestemmia di fatto offende a Dio, che solo all'uso suo la creò santa. Per morder quella, in pena e in disio, 5.000 anni e più, l'anima prima bramò colui che il morso in sé punio.
Dorme l'ongegno tuo, se non estima per singular cagione essere eccelsa, lei tanto è sì travolta nella cima. E se stati non fossero acqua ed elsa, li pensier vani intorno alla tua mente, e il piacer loro un piramo alla gelsa, per tante circostanze solamente la giustizia di Dio nell'interdetto conosceresti all'arbor moralmente. Ma perch'io veggio te nello intelletto fatto di pietra, e impetrato, tinto, sì che t'abbaglia il lume del mio detto, voglio anco, e se non scritto almen dipinto, che te ne porti dentro a te per quello che si reca il bordon di palma cinto. E io, sì come c'era da suggello che la figura impressa non trasmuta, segnato è or da voi lo mio cervello, ma perché tanto sovra mia veduta vostra parola disiata vola, che più la perde quanto più s'aiuta. Perché conoschi, disse, quella scuola ch'hai seguitata, e veggi sua dottrina come possa aiutar la mia parola. E veggi vostra via dalla divina distar cotanto, quanto si discorda da terra il ciel che più alto festina. Ond'io risposi lei: non mi ricorda chi straniasse me giammai da voi, né honne coscienza che rimorda. E se tu ricordar non te ne puoi, sorridendo rispose, or ti rammenta come bevesti di le te ancoi. E se dal fumo foco s'argomenta, cotesta oblivion chiaro conchiude, colpa nella tua voglia altrove attenta. Veramente oramai saranno nude le mie parole, quando converassi quelle scovrire alla tua vista rude. E più corusco e con più lenti passi teneva il sole il cerchio di Merigge, che qua e là come li aspetti fassi, quando s'affisser sì come s'affigge chi va dinanzi a gente per iscorta se trova novitate o sue vestigie. Le 7 donne, al fin d'un'ombra smorta, qual sotto foglie verdi e rami nigri, sopra sui freddi rivi l'Alpe porta. Dinanzi ad esse Eufrates e Tigri veder mi parve uscir d'una fontana, e quasi amici dipartirsi pigri. O luce, o gloria della gente umana, che acqua è questa che qui si dispiega da un principio e se da sé lontana? Per cotal priego detto mi fu: priega Matelda che il ti dica. E qui rispuose, come fa chi da colpa si dislega, la bella donna: questo e altre cose dette lì son per me, e son sicura che l'acqua di le te non gliel nascose. E Beatrice: forse maggior cura che spesse volte la memoria priva fatta la mente sua negli occhi oscura, ma vedi Eunoè che là di riva, menalo adesso, e come tu sei usa, la tramortita sua virtù ravviva. Come anima gentil che non fa scusa, ma fa sua voglia della voglia altrui, tosto che è per segno fuor dischiusa, così, poi che da essa preso fui, la bella donna mossesi e a Stazio donnescamente disse: vien con lui. S'io avessi lettor più lungo spazio da scrivere, i pur canterei in parte lo dolce ber che mai non m'avria sazio, ma perché piene son tutte le carte ordite a questa cantica seconda, non mi lascia più ir l'offende l'arte. Io ritornai dalla santissima onda rifatto sì come piante novelle, rinovellate di novella fronda, puro e disposto a salire alle stelle. Belíssimo. Obrigado, Pauleta. Grazie. Muito bem, depois desta leitura emocionante, vamos lá começar a conversar sobre este canto. E nós temos aqui, então, duas imagens destes últimos momentos de Dante no Purgatório. A imagem aqui do Federico Zuccari, em que temos duas sequências, né? Primeiro Dante ali com Matelda e Estácio, que Dante ajoelhado para pegar a água do rio Eunoé, e depois as outras cenas, né, de Dante com Beatriz e com as 7 virtudes
se encaminhando em direção à floresta, ao Jardim do Éden. E depois nós temos aqui à direita, né, mais ou menos a mesma cena, né, uma interpretação um pouquinho diferente, naturalmente, uma visão do Gustave Doré, Dante, que também bebe das águas do rio Eunoé, o último ritual de purificação para lembrar das boas ações realizadas. Bem, Dante abre o canto com um verso de um salmo cantado pelas 7 virtudes. Então começa: Deus venerunt gentes, alternando hora 3, hora 4, a doce salmodia, as damas começaram lagrimando. Então estas 7 virtudes choram enquanto cantam este salmo, que é extremamente triste, porque é um salmo que conta sobre a destruição de Jerusalém, a profanação do templo, acontecido, segundo a história, no 6º século antes de Cristo, provavelmente por obra do exército de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, o rei caldeu da Babilônia, bastante conhecido, né, pelos leitores da Bíblia e pelos leitores de história. Então, este salmo conta justamente sobre isso, né? O exército que vem da Babilônia e que invade Jerusalém, destrói muita coisa e profana o templo sagrado. É claro que aqui esta referência a uma invasão, a uma profanação do templo é uma prefiguração de toda esta situação que Dante vê na sua sociedade, que é a corrupção, principalmente da igreja, mas a corrupção da sociedade de modo geral, porque não tem bons exemplos. Esta é a ideia de Dante, de que aqueles que estão numa situação superior têm que dar os bons exemplos para os que estão abaixo. E muito especialmente quando se trata da cúpula da igreja. Então Dante faz esta crítica aqui pesada, mais uma, né? É um número imenso de críticas que Dante faz à igreja, aqui é mais uma. E Beatriz, suspirando e pia, escutava-as tão atenta que pouco mais diante da cruz mudou Maria. Então Dante compara aqui a imagem de sofrimento de Beatriz, que representa, ao mesmo tempo, né, Beatriz é uma representação múltipla. Ela representa a teologia, ela representa a fé, a palavra de Deus, a revelação. Aqui também representa a igreja. Então Beatriz, que chora, ou melhor, que fica indignada, né, com esta situação da igreja que foi profanada, que se corrompeu. E por isso Dante diz, né, ela sofre com isso pouco menos do que Maria diante da cruz. E aqui ela mostra toda a sua indignação, porque ela até agora estava sentada na raiz da árvore, então ela se levanta e provavelmente vermelha nas bochechas pela indignação, ela vai falar, né? Então Dante diz: mas depois que as outras virgens deram lugar a ela para falar, erguendo-se em pé, respondeu, colorida como fogo: Modicum et non videbitis me, et iterum, irmãs minhas diletas, modicum et vos videbitis me. Então, claro, em latim, né, Dante adora citar versos ou, enfim, textos da Bíblia em latim, porque no seu tempo a Bíblia se lia somente em latim. Né? Era considerado praticamente um crime, um pecado, escrever trechos um pouco mais longos da Bíblia em língua vulgar. Então a Bíblia só em latim. O que significa isso aqui? Bem, um pouco e não me vereis, e depois de pouco me vereis. Estas são justamente as palavras com as quais Cristo anuncia aos discípulos, na última ceia, a sua morte e logo depois a sua ressurreição, segundo o Evangelho de São João. Por que ela diz isso? Porque ela repete as palavras de Cristo, dizendo, daqui a pouco vocês não me verão mais,
mas vai passar pouco tempo e novamente vocês me verão. Então, claro, Cristo, porque ele está anunciando que vai morrer e depois de 3 dias vai ressuscitar. E Beatriz aqui repete essas palavras no sentido alegórico, dizendo, eu, como igreja, estou como Cristo, morto, mas não vou permanecer assim por muito tempo. Logo, ressurgirei, ressuscitarei. Então, Beatriz aqui faz o discurso personificando, neste momento, a própria igreja. Por que ela diz isso? Porque a igreja original, neste momento, está morta. A igreja foi dominada pelos poderosos, pelos gananciosos, pelos ambiciosos. Então a igreja está corrompida, está morta como a instituição criada por Cristo. Mas logo vai ressuscitar. Todo este último canto do purgatório tem esta dimensão profética de uma punição àqueles que corromperam a igreja, ou que se corromperam, e que vão ser punidos, e que a igreja voltará a ser aquela instituição criada por Cristo, ou pelos apóstolos de Cristo, logo após a sua morte. Então, este canto tem uma dimensão profética muito, muito forte. E não por acaso, né, Dante tem como modelo o Apocalipse de São João. Então, aqui, Beatriz repete essas palavras de Cristo para dizer que logo a igreja vai ressuscitar, vai ressurgir em toda a sua pureza e santidade. Depois pôs diante dela todas as sete virtudes, né? As 4 cardeais e as 3 teologais. E depois dela, só acenando, chamou a mim e a mulher e o sábio que restaram. Então Beatriz faz com que as virtudes se encaminhem na frente, depois ela, depois Dante, Matelda e Estácio. Assim se ia, e não creio que fosse o 10º passo seu na terra posto, quando com os olhos me fixou, e com tranquilo aspecto, vem mais perto, me disse, tanto que se eu falo contigo, a escutar-me tu estarás bem disposto. Bem, então aqui nós temos uma cena também representativa desta nova condição de Dante, que depois de toda a bronca que levou de Beatriz, depois de todo o sofrimento, toda a tensão que passou nestes últimos momentos, depois de ter se confessado, agora Beatriz o chama para mais perto e olha diretamente nos seus olhos. Então isso é extremamente significativo desta condição de pureza que Dante já atingiu agora. Beatriz o chama para mais perto. E depois vai chamá-lo de irmão, né? Ela diz, assim que eu fui como devia com ela, disse-me, irmão, por que não te atreves a perguntar-me, vindo comigo? Então, este modo de chamar irmão dá a dimensão desta pureza reconquistada de Dante. Beatriz, chamando-o de irmão, trata-o como um igual. Naturalmente, Dante ainda não pode se sentir igual a Beatriz e não vai se sentir em nenhum momento, mesmo quando eles estão lá no final do paraíso, que Dante já está de maneira sobre-humana, aperfeiçoado como espírito, ele não vai se sentir ainda um igual a Beatriz. Mas, de qualquer maneira, este discurso de Beatriz tenta fazer isso. E aí ela pergunta, por que não te atreves a perguntar-me, vindo comigo, algo que Virgílio já havia dito a Dante algumas vezes, né? Sabendo que Dante tem muitas perguntas a fazer, pergunta, por que não fala, já que tem... Né? E é justamente isso que está descrito aqui, escrito, aqui, né, em italiano, neste manuscrito da primeira metade do século XIV, mais ou menos em torno a 1350, que é este chamado manuscrito Egerton MS 943. Né, nós vemos ali a representação, né, a miniatura, e o texto em cima,
que reproduz justamente esse terceto, né, esse terceto do meio aqui. E que é interessante ver como ali tem alguns erros, inclusive corrigidos, né? O texto ali diz: si comio fui, comio dovea secco. Então, si comio, escrito tudo junto, né? São duas palavras, come, io. Ali não tem nem apóstrofo, não tem nada. Depois, vocês podem ver ali na primeira linha do escrito, né? Fu, aí tem uma espécie de cunha, um sinalzinho ali, que indica que ali faltou uma letra e foi acrescentada depois. Então, tem ali o F, o U e o I lá em cima. Depois tem comio, dove, de novo, tem aquela espécie de cunha que indica que faltou uma letra ali, e tem o A lá em cima. É interessante ver como esses manuscritos eram trabalhados, né? E depois na próxima linha também diz, disse-me, frate, perché non ti attenti? E ali o non ti, né? Para quem sabe italiano, né? Sabe que a gente escreve non, N-O-N. E o ti, separado. Mas ali tem N-O, com um tiozinho em cima do N, e o TI junto. Então é interessante ver como é que se escrevia nesses manuscritos, um pouco para economizar espaço, e um pouco porque não havia muitas regras gramaticais sobre a língua vulgar, então há muita variação, né? E esses manuscritos nos dão uma dimensão muito clara do porquê, às vezes, de haver versões diferentes do mesmo verso, às vezes palavras diferentes, enfim, maneiras diferentes de se escrever. Então é interessante a gente ter uma ideia dessas alterações nos manuscritos. Enfim, o que está escrito ali é justamente isso, né? Irmão, por que não te atreves a perguntar-me vindo comigo? E aí Dante raciocina, né? Por quê, né? Como aqueles que, demasiado reverentes diante de seu superior falando estão, que não trazem a voz viva aos dentes, ou seja, como aquele que se sente hierarquicamente muito inferior diante de um outro que não tem coragem, não tem força para falar, e a voz não chega viva aos dentes, né? Quer dizer, a voz permanece dentro. Aconteceu a mim que sem inteiro som comecei, ou seja, com a voz muito fraca comecei. Minha senhora. Então vejam a diferença. Beatriz o chama de irmão, ou seja, um igual. E ele diz, minha senhora, elevando-a, né? Ainda não consegue se sentir um igual. Então, minha senhora, minha necessidade vós conheceis e o que a ela convém. Aqui o tratamento também, vós, né? Em italiano, voi, é um tratamento de mais formal, de respeito, né? Se fosse o informal, seria tu. Dante faz muito, ao longo de toda a obra, esse jogo entre o tu, que é o informal, e o vós, que é o formal. Então, aqui, ele chamando Beatriz de vós, ele dá essa dimensão de hierarquia. E ela a mim, de temor e de vergonha quero que tu ora te desvencilhes, e que não fales mais como quem sonha. Então, aqui ela diz a Dante claramente que ele não deve mais nem temer fazer qualquer tipo de pergunta ou de discurso, e nem ter vergonha de tudo aquilo que aconteceu agora há pouco, ou seja, de todo o processo que Beatriz moveu contra ele, acusando-o dos seus vários pecados e desvios, da confissão, do choro, enfim, Dante não deve mais ter nem temor, nem vergonha de tudo isso, e pode falar livremente. E aí ela dá uma informação a Dante aqui, né? Ela diz, sabe que esse sabe é um imperativo, né? É porque ela usa tu, então sabe tu, imperativo, né? Se fosse você seria saiba, né? Então, sabe que o vaso que a serpente rompeu foi e não é. Significando, né? O vaso, vocês lembram aqui, ela está dizendo o vaso no sentido de o carro, né? Que simboliza a igreja. Foi e não é. Ou seja, foi a igreja pura e agora não é mais. Então, não é mais aquilo que deveria ser, aquilo que deve ser e que voltará a ser.
né? A igreja foi pura, se corrompeu, mas voltará a ser pura e santa. Mas quem tem culpa, creia que vingança de Deus não teme nada. Bem, aqui eu tive que fazer uma escolha no momento da tradução, quando ela diz aqui, quem tem culpa, creia que vingança de Deus não teme nada. No original tem um verso muito interessante, um pouco misterioso. Dante diz, vendetta di Dio non teme suppe, que seria, vingança de Deus não teme sopa. Sopa mesmo, que a gente come, sopa, ou toma, né? E isso é derivado, segundo os comentadores da época de Dante já, derivado de uma expressão idiomática que significava algo assim como a vingança de Deus não teme nada, né? Significando, claro, em sentido mais amplo, quem tem culpa não escapará do castigo. Deus não teme nada. Então, todos aqueles que têm culpa serão punidos. Então, é interessante, né? A vingança de Deus não teme sopa. Bem, e aqui então vem uma das partes mais importantes e mais impactantes deste canto, que é esta parte relativa à profecia. Beatriz diz, não ficará todo o tempo sem herdeiro a águia que deixou as penas no carro, pelo que se tornou monstro e depois presa. Então, não ficará muito tempo sem herdeiro a águia. A águia, todos nós sabemos, e é muito clara essa alegoria, aqui não tem como interpretar de outra maneira, tanto que é absolutamente unânime entre os leitores, os estudiosos de Dante, desde a sua época até hoje em dia, é unânime a interpretação de que a águia, que primeiro ataca o carro, que é a igreja, e depois doa suas penas ao carro, que vão motivar a degeneração materialista da igreja, não há dúvidas, a interpretação é unânime. Esta águia significa o império. Então Dante diz que o império não ficará muito tempo sem herdeiro, que eu já vejo certamente, e por isso o narro, a nos trazer um tempo estrelas próximas, seguras de todo obstáculo e de toda barreira, no qual um 515, enviado de Deus, matará a ladra com aquele gigante que com ela delinque. Bem, aqui está, nestes três tercetos, digamos assim, o núcleo dessa profecia, extremamente importante, bastante misteriosa, que diz que, Beatriz diz, a águia, que simboliza o império, não ficará muito tempo sem herdeiro, porque ela já vê, e ela vê em Deus, portanto, a profecia segura do futuro, ela vê um tempo já próximo em que um enviado de Deus matará a ladra com aquele gigante que com ela delinque, ou seja, libertará a igreja da corrupção e do domínio de Filipe IV, Filipe o Belo, rei da França. E chama esse enviado de Deus de 515. O que significa isso? Bom, há várias coisas a ser consideradas aqui. Primeiro, essa maneira de se referir ao inimigo, ao adversário, com números, tem a origem muito clara, né? O Apocalipse de São João, em que ele diz que o número da besta é o 666. Então, claro, muitos interpretam, e há realmente inúmeras interpretações diferentes do significado do 666, com o qual São João identifica a besta, né, o diabo, Satanás. Alguns dizem, e fazem inclusive os cálculos, substituindo números por letras, por palavras, etc., usando a cabala para tentar decodificar esse 666. Alguns identificam com o imperador Nero, outros com outros imperadores, enfim,
Há uma série de interpretações que não temos nem tempo de comentar aqui. Mas a origem é justamente essa, né? São João lá identifica o inimigo, o adversário, como com o número 666. Aqui Dante identifica este salvador da humanidade com o número 515. Bom, 515, já no tempo de Dante, logo depois da morte de Dante, em que tivemos os primeiros comentários sobre o texto da comédia, já se fez uma interpretação simbólica desse número e principalmente uma inversão deste 10 e 5. Por quê? 500 em algarismos romanos é D, 10 é X e o 5 é o V, mas V e U em latim, em língua latina, não há diferença. Então seria o D, X, V ou U. Invertendo, D, U, X, dux, quer dizer um condutor, um chefe, um comandante. Então seria aquele que poderia conduzir a sociedade, conduzir o império, conduzir, enfim, aqueles que lutam pelo bem para eliminar, primeiro, a influência do rei da França, que é alegorizado pelo gigante que levou o carro para a floresta. Vocês devem lembrar, né, no canto passado nós comentamos isso, porque é algo extremamente importante no âmbito da ficcionalização da história real, factual. Né? Qual é a história? A sede da igreja mudou de Roma para a cidade francesa de Avignon, ali em torno de 1309. Na verdade, o Papa Clemente V foi eleito Papa já em 1305, e ele não foi até Roma para ser coroado Papa. Ele chamou os representantes do conclave que o elegeram, ele chamou os representantes para ir até a cidade de Bordeaux, do qual ele era bispo. Não era nem cardeal ainda, era bispo quando foi eleito. Depois de Bordeaux, ele mudou para Poitiers. De Poitiers, finalmente, ele foi para Avignon, e lá, em Avignon, ficou a sede pontifícia até 1377. Bem, o gigante que leva o carro com a prostituta para a floresta, no final do canto anterior, simboliza justamente a influência extrema de Filipe IV sobre os cardeais que elegeram o Papa, sobre o próprio Papa, que era um Papa francês, e os cardeais já elegeram um Papa francês para tentar apaziguar a Igreja Romana, a relação da Igreja Romana com Filipe IV. Então, Filipe IV tinha um domínio muito grande sobre este Papa francês, Clemente V, Bertrand de Gaulle era o nome dele. Então, o gigante simboliza Filipe IV. A prostituta sobre esse carro que se transformou num monstro simboliza a igreja corrompida. Este 515 vai ser um comandante, um condutor, um líder que vai matar a prostituta, a ladra, como Dante a chama aqui, e o gigante, ou seja, vai libertar a igreja. Provavelmente aqui Dante está fazendo referência ao imperador Henrique VII. Henrique VII foi o imperador que se deslocou Henrique VII de Luxemburgo era o imperador em 1311. Ele foi até a Itália para tentar reestabelecer o domínio do império sobre aquelas inúmeras cidades autônomas, os inúmeros estados da Península Italiana. E descendo pelo norte da Itália em direção a Florença, realmente, Henrique VII
subjugou muitas daquelas cidades antes rebeldas, muitas outras aderiram voluntariamente ao imperador, e algumas resistiram ferrenhamente a se submeter à autoridade do imperador. Florença foi uma dessas que se negou terminantemente a aceitar a autoridade do imperador. Então, Henrique VII, em 1313, estabelece um assédio a Florença, né, cerca a Florença com seu exército e permanece ali alguns meses tentando invadir, tentando conquistar Florença, e não consegue. E ainda em 1313 ele acaba contraindo uma febre, provavelmente malária, e morre no dia 24 de agosto de 1313. Henrique VII morre em Buonconvento, que é na província de Siena, ali na Toscana. Bem, a maioria dos dantistas entende que Dante está fazendo referência justamente a esse imperador, Henrique VII de Luxemburgo, que em 1313 assediou Florença, né, foi para a Itália em 1311, conquistou grande parte do norte da Itália, mas quando chegou a Florença não conseguiu conquistá-la e acabou morrendo ali nesse mesmo ano, 1313. Bom, ele é certamente um herdeiro do trono imperial. Então, aqueles primeiros versos ali, não ficará todo o tempo sem herdeiro a águia, combina muito bem com um imperador. Então, Henrique VII poderia ser este 515, ou invertendo nessas duas letras, como costumam fazer os dantistas, esse dux, esse condutor. Mas há uma certa discordância de alguns dantistas, dizendo que Dante, quando escreve este canto 33 do Purgatório, já está muito além desse fato. Quer dizer, já passou 1313, então Dante sabe que Henrique VII não será o imperador que conquistará Florença e que reestabelecerá a justiça em toda a Itália. Porque Henrique VII morreu e Dante deve ter escrito este último canto do Purgatório bem depois, em torno de 1315, 16, 17, por aí. Então, alguns dizem, não poderia ser Henrique VII. Então, quem seria? Um outro imperador que Dante espera que venha e que conclua esta ação iniciada por Henrique VII? É possível. Um papa mais digno do que havia sido Bonifácio VIII, do que é neste momento, né, em 1305, lá Clemente V, que leva a igreja para Avignon. Enfim, não se sabe. Talvez Can Grande della Scala, que já havia sido identificado por muitos como aquele cão de caça simbolizado ou alegorizado no Lebrel, no Caçador de Lebres, né, que é o cão ao qual Virgílio faz referência no primeiro canto do Inferno, dizendo que este cão de caça, mandado por Deus também, virá e expulsará a loba de volta para o inferno. Então, claro que o fato de que o Lebrel é um cão e o nome do Can Grande, né, é transparente, né, embora seja em italiano, né, o cão grande. Então, é claro que lá parece que é muito mais próxima a associação. É possível que Dante também identifique esse 515 com Can Grande della Scala, não é algo a ser descartado. E ele seria, de uma certa maneira, herdeiro do trono imperial? Não, do trono não. Mas como ele era um representante do imperador na Itália, é possível, forçando um pouco a interpretação, entender aqui que a referência é a ele. De qualquer maneira, não se sabe. Mas a profecia está aqui, e a própria Beatriz vai admitir que ela está falando de modo obscuro. A única certeza que
praticamente todos os dantistas têm, é que esta profecia está intimamente ligada àquela do primeiro canto do inferno. E é claro que faz muito sentido o fato de que no primeiro canto do inferno, em que Dante está absolutamente perdido na selva do pecado, e ele encontra Virgílio, e Virgílio lhe propõe fazer esta viagem, e Virgílio diz que logo virá aquele que expulsará a loba, que simboliza a cobiça, a ganância, a ambição, e, de uma maneira ampla, todo o mal que corrompe a igreja e a sociedade. Então, lá no primeiro canto do inferno, e retomar essa profecia aqui no último canto do purgatório, é justamente aquilo que fecha este ciclo, o ciclo de purificação de Dante. Dante começa o inferno como um pecador quase perdido, quase sem possibilidade de recuperação. E sai do purgatório absolutamente renovado, purificado, puro e disposto a subir ao paraíso, às estrelas. Então, esse ciclo se fecha em torno desta profecia. Começa no inferno, no primeiro canto do inferno, e se conclui no último canto do purgatório. E esse ciclo realmente encerra esta fase de Dante, porque a partir daqui, Dante vai, a partir do final do purgatório, Dante vai para o paraíso. E lá no paraíso, ele vai continuar se aperfeiçoando intelectualmente, espiritualmente, mas ele já está tão puro quanto as outras almas. Então, este ciclo de purificação se dá exatamente entre inferno e purgatório. Bem, há muita coisa a ser dita, mas nós não temos, assim como dirá Dante, lá no finalzinho, nos últimos versos, nós não temos todo o tempo do mundo para tratar. Então fica aqui a dica para se pensar sobre essa profecia, sobre o significado dela, sobre os personagens que poderiam se encaixar neste papel do 515, mais comumente chamado de dux, condutor em latim. Então, a dúvida permanece. Quem? Não temos resposta para isso. E aí, vejam que a própria Beatriz, como eu disse, admite que o seu modo de falar é bastante obscuro. Diz, e talvez a minha narração obscura, como Temis e Esfinge, pouco te persuade, porque a seu modo o intelecto obtura. Mas logo virão aos fatos as náiades, que resolverão este enigma forte, sem dano de ovelhas ou de colheitas. Bem, então ela diz, a minha narração é obscura, eu sei, tão obscura quanto o eram os enigmas da profetisa Temis e da Esfinge. A Esfinge que costumava pôr o seu enigma para todos aqueles que iam em direção a Tebas, e aqueles que não conseguiam resolver o enigma, ela os matava. E quem consegue responder depois, consegue descobrir a solução desse enigma, é justamente Édipo, né, que faz com que a Esfinge se suicide, se mate, depois de ter o seu enigma descoberto. Então aqui Beatriz diz, eu sei que eu falo de modo obscuro como a profetisa Temis ou como a Esfinge. Essa profetisa Temis, ela é citada por Ovídio nas Metamorfoses, mas também por Lucano, também por Horácio, também por Estácio, enfim, é uma profetisa legendária, citada por autores gregos e depois pelos romanos também. E daí aqui nós temos um lapso de Dante, um erro de Dante, ou dos copistas que talvez tenham copiado de maneira errada. Agora há pouco eu falei, né, digamos assim, que cometer um erro a partir destes manuscritos não é algo tão raro assim, porque às vezes
falta uma letra, às vezes se substitui uma letra de maneira errada, e é exatamente isso que nós temos aqui, porque, de novo, né, os dantistas são unânimes em apontar este erro, porque não faz o menor sentido dizer que logo virão aos fatos as náiades, que resolverão este enigma. Todo mundo sabe que quem resolveu o enigma da esfinge foi Édipo, e não as náiades. Quem são as náiades? São ninfas aquáticas, que não têm absolutamente nada a ver com a esfinge, ou com Édipo, ou com enigmas. Então, qual é o erro aqui? Segundo os estudiosos, Dante copia esta passagem de um manuscrito das Metamorfoses de Ovídio, em que a palavra Láiades, que significava em latim, né, uma forma declinada em latim, que significava de Laio, né, filho de Laio. Justamente, Édipo é filho de Laio. Então, Édipo é chamado o Láiade, o filho de Laio. E é justamente daí que parece Dante ter se equivocado, ou depois os copistas que copiaram, e a partir dessa cópia com este erro, muitas outras cópias foram feitas. Porque praticamente todos os manuscritos que nós temos ali do século XIV, desde os mais antigos, tem esta mesma escrita, né, com N, náiade, mas é um erro, obviamente. Né? Então, ela diz assim: sei que a minha narração é obscura, como a profetisa Temis, ou como a esfinge, mas logo virão aos fatos, ou seja, logo resolverão esta questão, esta obscuridade, logo tudo ficará claro, sem dano de ovelhas ou de colheitas. E aqui a referência justamente ao episódio em que Édipo resolve o enigma da esfinge, depois a profetisa Temis, para se vingar, manda uma fera a Tebas, e essa fera acaba com, devasta as plantações, os rebanhos, enfim. Então aqui, por isso que ele diz, sem dano de ovelhas ou de colheitas, é isso que a isso que se refere. E aí um ponto também extremamente importante desse canto é que Beatriz, de uma certa maneira, ratifica ou completa a missão que ela havia dado a Dante no canto anterior, quando ela havia dito a Dante que ele deveria prestar atenção em tudo aquilo que ia acontecer, né, fixar os olhos no carro para ver toda a história que ia ser contada através dos fatos, encenada ali, e que ele deveria escrever. Aqui ela completa e reforça a missão de Dante, dizendo: tu anota, e assim como por mim são ditas, assim estas palavras assinala aos vivos do viver que é um correr à morte. Então vejam, tu anota, anotar, escrever no livro da memória, porque essa ideia do livro da memória, né, é bastante comum para Dante. Ele usa bastante essa expressão, inclusive no começo da Vida Nova, né, da Vita Nova, que ele conta a sua história de amor por Beatriz, ele diz, no livro da memória, uma das primeiras anotações. Então aqui ele tem que anotar no livro da memória. E Beatriz insiste, assim como por mim são ditas, ou seja, exatamente, não mude nenhuma palavra. Não interprete, não altere. Assim como são ditas, assim, repete o assim, né, para enfatizar, assim estas palavras assinala aos vivos. Então, cada palavra é importante da maneira como Beatriz disse. Assinala aos vivos, do viver que é um correr à morte. Então é isso que Beatriz está dizendo, insistindo, enfatizando, ratificando. Não é apenas para dizer, é para escrever. Então, aqui, como eu já disse, né, no canto passado, Beatriz definitivamente atribui a Dante esta missão de escrever a comédia.
E aqui reforça, escreva, e escreva para os vivos deste viver que é um correr à morte, lembrando que a vida não dura para sempre, que todos morrerão e que, portanto, todos devem estar preparados e que, portanto, todos devem fazer o máximo possível para se purificar, devem se arrepender, devem, enfim, se converter para morrer bem, para ganhar o paraíso. Então, aqui é extremamente importante também este reforço e o complemento da missão que ela havia dado a Dante no canto anterior. E tem em mente, quando tu as escreves, vejam que ela enfatiza que tem que ser escrito, de não selar como viste a planta que foi aqui 2 vezes depredada. Então, para contar muito claramente os ataques à igreja, e que mesmo esses ataques sendo disfarçados de legalidade, não foram, são ataques, mesmo que tenha uma aparência legal, ou seja, mesmo que, a referência aqui é clara, né? Mesmo que o conclave, os cardeais, tenham eleito um papa francês, que este papa, então, seja legítimo, ele levando a igreja, a sede da igreja para Roma, e se submetendo à autoridade do rei Filipe IV, isso está errado. Então, embora tenha aparência de legalidade, isso está errado. E é isso que Beatriz está dizendo a Dante. Quem rouba aquela ou aquela depreda com blasfêmia, de fato ofende a Deus, que só para seu uso a criou santa. Então, a árvore e a igreja, o carro, a igreja, simbolizam a justiça de Deus, né? Moralmente a justiça de Deus. E aí, Beatriz diz, por morder aquela, e daí que ela usa a árvore como... é uma metonímia, né? Na verdade, ela está dizendo morder aquela, mas por morder o fruto da árvore, em pena e em desejo, 5.000 anos e mais, a alma primeira ansiou por aquele que a mordida em si puniu. Então, claro, aqui ela está falando de Adão, né? Aquele que primeiro pecou, né? Adão e Eva, né? Mas enfim, em pena e em desejo, por mais de 5.000 anos, esperou até que Cristo descesse ao limbo para salvar todas aquelas almas que mereciam. Né? Aqui a referência ao tempo. Na época de Dante, tinha-se uma ideia de que a Terra e os céus, enfim, tudo havia sido criado há pouco mais de 6.000 anos, quase 6.500 anos. Né? Tem uma ideia muito limitada de tempo e de evolução, etc. Né? Mas, enfim, lá no canto 26 do Paraíso, em que um dos personagens é o próprio Adão, ele vai dizer, Dante pergunta, com a sua imensa curiosidade, Dante pergunta várias coisas lá, que língua ele falava, pergunta quando ele morreu, quanto tempo permaneceu no paraíso, enfim, Dante tem várias perguntas para Adão lá, e Adão responde. E Adão responde que eles ficaram cerca de 7 horas no paraíso, né, pouco menos de 7 horas no paraíso, até o pecado original, que ele viveu na Terra por 930 anos, e depois no limbo por mais 4.302. Então, por 5.332 anos, até a morte de Cristo. Aí, quando Cristo morre, que dá condição a todas as almas, daqueles que não eram condenados diretamente ao inferno, a todas essas almas de serem salvos. Então, quando Cristo desce ao limbo e resgata essas almas todas, isso dá quase 6.000 anos. E desde aquele momento, então, desde a morte, da ressurreição de Cristo, até os dias de hoje, nós teríamos aí 7.220 anos. Então, essas são as contas que Dante faz no
lá no canto 26 do Paraíso. Né? A julgar por essa matemática, essa cronologia de Dante, nós teríamos 7.220 anos desde que Deus criou a Terra, os céus e a humanidade. Então é isso que ele está dizendo aqui, né? Que por ter cometido o pecado original, Adão e Eva permaneceram no limbo por mais de 5.000 anos, 5.332. E Beatriz continua dizendo: dorme o engenho teu, se não estima por singular razão ser excelsa tanto e assim invertida no topo. Então ela diz, você estaria dormindo para não, o teu intelecto está adormecido se não percebe o motivo pelo qual esta árvore se configura como uma árvore de cabeça para baixo. Né? Porque se vocês lembrarem a descrição desta árvore, no qual o carro da igreja foi amarrado, esta árvore tem a copa fina e a base larga, né, invertida, de uma árvore normal. E ela diz, esta é a razão para que ela não fosse tocada pelas mãos dos homens. E depois continua dizendo, né, que o intelecto de Dante está um pouco empedrado. Se não tivessem sido como água do Elsa os pensamentos vãos a girar em tua mente, e o prazer deles um príamo com a amora, por tantas circunstâncias somente a justiça de Deus, pela proibição, reconhecerias a árvore moralmente. Bem, então ela diz, se não tivessem sido como água do Elsa os pensamentos teus. O rio Elsa, que é um rio que atravessa a Toscana ali, era e é conhecido pela sua água muito rica de carbonato de cálcio. Então, tudo aquilo que fica mergulhado nessa água por um pouco de tempo adquire uma crosta de carbonato de cálcio. Então, fica como empedrado. E assim que ela diz, os teus pensamentos estão como algo mergulhado nas águas deste rio. Empedrado, a mente dura. E aí ela fala e o prazer dos pensamentos de Dante não fossem como um príamo com a amora, e aqui a lenda, né, o mito de Príamo, que quando se matou, quando se suicidou, o sangue dele jorrou e manchou as amoras, que eram brancas, e a partir daquele momento as amoras ficaram vermelhas. Então, é isso que ela está dizendo aqui de Dante, né? Que assim como o sangue de Príamo manchou as amoras, o prazer dos pensamentos de Dante manchou o seu intelecto. Então, resumindo, ela está criticando o fato de que Dante foi muito, muito ingênuo e muito pouco inteligente ao pensar sobre o seu percurso, o seu caminho quando ele se desviou do culto a Beatriz. E ela diz então, mas porque eu te vejo no intelecto feito de pedra e empedrado, obscuro, tanto que te ofusca o lume do meu dito, quero que, se não escrito, ao menos pintado, tu leves dentro de ti algo como aquilo pelo que se leva o cajado de palma ornado. Bem, então vejam que aqui Beatriz está sendo bastante dura, bastante rígida com Dante, né? Apesar de tê-lo agora há pouco chamado de irmão e perguntar por que você não faz as perguntas que estão na tua mente, agora ela está sendo sem motivo, na verdade, né? É só uma advertência, né? Ela está dizendo a Dante, não seja superficial, não seja leviano, leve muito a sério isso que eu estou te dizendo. Né? Tanto que ela disse aqui, anota na mente e exatamente como eu disse, repete todas estas palavras no teu escrito. Né? E ela diz, eu vejo que você não entendeu exatamente o que eu disse. Eu sei que eu falo obscuro, mas é para você memorizar e repetir. Né? E você não entende porque o teu intelecto ainda está um pouco empedrado, como se os pensamentos estivessem manchados.
Bom, e ela diz, mas mesmo que você não tenha entendido exatamente, então, se não escrito, ela diz ali, quero que, se não escrito no livro da memória, palavra por palavra, ao menos pintado, que ao menos a imagem geral ele tenha e que ele leve dentro dele como uma recordação forte. E aí ela faz a comparação ali, ela diz, como aquilo pelo que se leva o cajado de palma ornado. Então, um cajado ornado de palma era típico daqueles fiéis que faziam uma peregrinação à Terra Santa e que, na volta, como a maioria dos peregrinos, né, usando um cajado para se apoiar, mas esse trazia como símbolo religioso, símbolo de espiritualidade, símbolo de esperança, enfim, e também como demonstração de que havia estado na Terra Santa uma folha de palmeira amarrada ao cajado. Então, é isso que ela diz, né? Se você não consegue memorizar tudo, pelo menos, em vez de escrever no livro da memória, traga a imagem, assim como os peregrinos trazem uma folha de palmeira da Terra Santa. E aí Dante diz, não se preocupe, minha memória é boa, vou lembrar de tudo. E Dante se vangloria muito da sua memória, né? Desde lá do começo do inferno, no segundo canto do inferno, ele já havia dito, ó mente, ele usa sempre aqui no poema, quase sempre com o significado de memória. Então ele diz, ó mente, memória, que escreveste tudo aquilo que eu vi, aqui se demonstrará a tua nobreza. Aqui no poema. Então ele se vangloria da sua memória potente. E aqui ele vai dizer a Beatriz, então, assim como cera para o lacre, que a figura impressa não transmuda, marcado é a hora por vós o meu cérebro. Então ele diz, confie em mim, vou lembrar de absolutamente tudo, como se fosse marcado em cera. Né? O lacre, né, está definido e não muda. Só que daí Dante tem um pouquinho de coragem, acho que lembrando daquilo que Beatriz disse a ele, né? Por que não pergunta o que quer saber? Ele cria coragem e pergunta, mas por que tanto sobre a minha visão vossa palavra desejada voa, que mais a perde quanto mais a busca? Ou seja, por que você faz estes discursos tão acima da minha capacidade de entender? Por que não fala de maneira mais simples, mais direta, mais objetiva? Por que de maneira tão obscura, como você mesma admite que fala? Então a pergunta de Dante é essa, né? Já que é para explicar, já que é para divulgar, já que é para convencer os cristãos, por que não falar de uma maneira direta, objetiva, simples, para que todos possam entender, sem, digamos assim, o risco de uma interpretação alegórica que pode desviar do verdadeiro sentido? E aí ela responde, para que reflitas, disse, sobre aquela escola que seguiste, e veja sua doutrina quanto pode seguir minha palavra. E vejas vossa via da divina de estar tanto quanto discorda da terra o céu que mais alto gira. Então aqui, aquele momento que eu havia dito para vocês, logo no comecinho da nossa conversa, que é um momento muito breve, mas é um momento em que Dante põe frente a frente filosofia e teologia, ou seja, o conhecimento derivado da ciência humana e o conhecimento derivado da ciência divina. E Beatriz diz a ele, veja a diferença da teologia em relação à filosofia. Há muita coisa que a filosofia não pode explicar. E filosofia aqui reúne todas as ciências, tá? Não é só... Eu sempre lembro isso, né? Porque a gente pode ter uma ideia errada, né? Filosofia, na época de Dante, não é o que hoje nós chamamos da matéria filosofia. Filosofia significava o conjunto de ciências que estudam a natureza, que estudam, enfim,
a natureza, de maneira geral. Então, Beatriz diz, há muita coisa que a filosofia não consegue explicar. E tudo isso que a filosofia não consegue explicar, que as ciências não conseguem explicar, mas de que dão um vislumbre, esse conhecimento produzido pela ciência leva a intuir certas outras coisas que não consegue explicar. Bem, é a teologia que explica essas coisas que são intuídas, mas não explicadas pelo intelectual que utiliza as ciências, a filosofia para tentar entender o mundo. Então, a teologia está muito acima. É isso que diz Beatriz aqui. Então, ela diz, para que tu, Dante, reflitas sobre aquela escola que seguiste, quando Beatriz morreu e Dante cedeu aos estudos da filosofia, coisa pela qual ela o critica, e o faz, inclusive, chorar nos cantos anteriores. Beatriz diz, você se desviou daquele bom caminho para o qual eu te havia encaminhado. O caminho da teologia, da ciência divina, o caminho de Deus. E Dante foi estudar filosofia. Então é isso que ela diz, né? Para que reflita sobre aquela escola que seguiste e veja a sua doutrina quanto pode seguir a minha palavra. Ou seja, todo o conhecimento que a filosofia te dá não basta para me entender, porque eu sou a teologia, eu sou a palavra de Deus revelada. É isso que Beatriz está dizendo. E aí Dante vai responder. Não me recordo, né, diz, pelo que eu respondi a ela, não me recordo de jamais ter me afastado de vós, nem tenho consciência que me remorda. E se tu recordar não podes, sorrindo respondeu, ora lembra-te como bebeste do Letes ainda hoje. E se da fumaça fogo se argumenta, este esquecimento claramente conclui culpa da tua vontade alhures atenta. Então veja, aqui um momento de um pouco, um momento mais leve, mais light, né, em que Dante diz, depois dessa pequena crítica de Beatriz, né, dizendo, você se deu tanto aos estudos da filosofia, mas veja que a filosofia não chega aos pés da teologia. E aí Dante diz, não lembro de ter me desviado, me afastado de vós, né, de Beatriz, da teologia, e nem tenho consciência pesada em relação a isso. E aí a Beatriz vai responder, é justamente porque você bebeu das águas do Letes que faz esquecer os erros. E ter se desviado do caminho para o qual Beatriz o havia levado foi um erro. Por isso, Dante não lembra mais e não tem memória, não tem consciência pesada sobre isso. Mas Beatriz diz, mas se você lembra que você bebeu da água do Letes, bebeu para esquecer os erros. Portanto, havia erros a serem esquecidos. Então, esse é o momento light, né, da conversa dos dois, né? Tanto que Beatriz responde sorrindo, né, o que não é muito comum até agora, né? Beatriz vai... Aqui que ela sorri. Todavia, de agora em diante, serão nuas as minhas palavras, o quanto convirá, descobrindo-as à tua vista rude. Então ela diz, né? Mas, levando tudo isso em consideração, sim, agora eu vou falar de uma maneira muito mais direta, muito mais objetiva, não vou mais ser tão obscura. Então, daqui para frente, Beatriz promete que vai, de uma certa maneira, abaixar o nível para que Dante possa entender tudo aquilo que ela diz. E mais brilhante e com mais lentos passos alcançava o sol o círculo do merídio do que aqui e lá pela aparência se move. Quando pararam... Bem, então Dante diz, a impressão que eu tinha lá é que o sol se movia de uma maneira um pouco mais lenta do que aqui na Terra. Mas, claro, naturalmente só a impressão, né? Quando pararam, assim como para quem vai diante de gente como escolta, se encontra novidade os seus vestígios. Bem, aqui ele vai falar que as 7 virtudes que iam na frente, né? Se vocês lembrarem, Beatriz mandou as 7 virtudes irem na frente, e depois ela, Dante, Estácio e Matilda. Então, as 7 virtudes que param como um batalhão, um grupo, enfim, que vai de escolta a alguém importante. E aqui nós temos um quadro
muito bonito, intitulado, né, Dante e Beatriz às margens do Letes, de um pintor venezuelano, né, chamado Cristóbal Rojas. É um pintor venezuelano que passou grande parte da sua vida em Paris, né, mas de qualquer maneira é algo um pouco, digamos assim, diferente, né, no âmbito de todos esses artistas que eu tenho colocado aqui para ilustrar os nossos cantos, né? Nós temos aqui um pintor, pela primeira vez, né, um pintor venezuelano do século XIX, né, Cristóbal Rojas. Então ele diz que quando pararam as 7 damas ao final de uma sombra densa, como sob folhas verdes e ramos negros, sobre frios rios nos Alpes se encontra. Então, as virtudes param sob uma sombra um pouco mais densa do que no restante da floresta, assim como é comum encontrar nas florestas mais altas das montanhas. Então, uma sombra mais densa. E dali nascem 2 rios. Diante desses, Eufrates e Tigre me pareceu ver sair de uma fonte e como amigos separarem-se preguiçosos. Então aqui Dante vê 2 rios que saem de uma mesma fonte e se dividem preguiçosamente, ou seja, suas águas escorrem lentamente. Aqui ele cita então, né, diante desses, pareceu que aqueles 2 rios ele tem a mesma imagem que ele tinha dos rios Eufrates e Tigres, como são citados na Bíblia. Né? Porque na Bíblia, lá no Gênesis, né, tem a descrição, né, dos 4 rios que nascem de uma mesma fonte. Né? E 2 desses são justamente o Eufrates e o Tigre, que são 2 rios muito importantes na antiguidade, naquela região chamada Mesopotâmia, ali no Oriente Médio, né? Então esses 2 rios, né, o Eufrates e o Tigre, estão o Tigre à direita, o Eufrates à esquerda, né, da região chamada Mesopotâmia, e depois eles se unem lá no sul do Iraque e vão desaguar no Golfo Pérsico. Então Dante diz, mas Dante naturalmente deve ter aqui a imagem de como eles são citados na Bíblia, né, como tendo uma fonte comum. E aí ele pergunta, ó luz, ó glória da gente humana, que água é esta que aqui se desdobra de um princípio e se de si afasta? Então, que água é essa que se desdobra em 2 aqui? A tal pergunta me foi dito, pede a Matelda que o diga. Então Beatriz não responde, né, que águas são estas, que rios são estes, mas diz a Dante que pergunte a Matelda. E aqui é interessante, porque este é o único momento, a única vez em que aparece o nome de Matelda. Nós já sabemos, né, porque temos falado de Matelda desde que Dante a encontra há vários cantos atrás, né, nós temos falado de Matelda, mas até agora não havia aparecido o nome dela. Né? Dante havia chamado de a bela dama, enfim, não lembro exatamente os modos como Dante usa para chamá-la, mas ninguém havia dito o nome dela. Aqui é a primeira e única vez em que aparece o nome de Matelda. E aqui respondeu como faz quem de culpa se desculpa, a bela dama. Então aqui novamente, né, a bela dama. Isto e outras coisas já lhe foram ditas por mim, e tenho certeza de que a água do Letes não as escondeu. Então ela diz, novamente, né, uma pequena crítica a Dante, né? O Dante pergunta aqui, que águas são estas? Que rios são estes? E Beatriz diz, pergunta a Matelda. Parece que é uma indireta de Beatriz, deduzindo-se que Matelda já devia ter contado isso a Dante. E aí Matelda, como se defendendo, diz, né, porque Dante diz ali, né, como faz quem de culpa se desculpa. Então, como se defendendo, ela diz, já disse isso para ele. Ele é que não prestou atenção. E aí a Beatriz atenua um pouco essa falha de Dante, né, dizendo, talvez maior cuidado, que muitas vezes a memória priva, tornou a visão de sua mente obscura.
Então, dizendo, talvez ele estivesse pensando em coisas mais importantes, estivesse prestando atenção em coisas mais importantes, e por isso ele não lembra daquilo que você já lhe contou. Bem, só para dar um exemplo, coloquei ali na nota, né? Quando Dante desperta do seu sono misterioso no canto anterior, ele pergunta imediatamente, onde está Beatriz? E Matilda fala, responde, mostra, Beatriz está sentada lá na raiz da árvore. E Dante diz, não lembro se ela falou algo mais, porque toda a minha atenção estava concentrada em Beatriz. Então lá é um momento, mas talvez não o único, momento em que Dante diz, não sei se ela falou algo mais, não prestei atenção, não sei. Então, aqui a Matilda está criticando levemente Dante, e Beatriz, de uma certa maneira, o desculpa, dizendo, tinha tanta coisa e tão mais importantes que ele não deve ter prestado atenção nisso. E aí nós nos encaminhamos, né, já para o final do canto, né? Beatriz diz, mas vê, Eunoé que lá escorre. Então aqui o nome do rio, né, explicitamente. Leva-o a ele e como tu estás habituada, a sua enfraquecida virtude é viva. Então daqui nós podemos inferir, né, nós podemos deduzir claramente que este é um ritual que é normalmente realizado por Matilda. Beatriz diz, como tu estás habituada. Então, Matilda é esta espécie de sacerdotisa aqui no paraíso terrestre, que faz com que estas almas mergulhem nas águas do rio Letes e bebam de suas águas, e depois bebam das águas do Eunoé. Então, primeiro para cancelar, para apagar a memória das culpas pelos pecados cometidos, e agora para reavivar a virtude, ou seja, a memória das boas ações praticadas. Então, Matilda realiza este ritual, né, aparentemente para todas as almas. Deduz-se daquilo que diz Beatriz. Como alma gentil que não inventa desculpas, mas faz sua vontade da vontade alheia, logo que é por sinal evidente e declarada, assim, depois que por ela fui alcançado, a bela dama se moveu e a Estácio femininamente disse, vem com ele. Então, esse femininamente aqui, provavelmente, né, a maioria dos dantistas interpreta como delicadamente. Então ela vem, pega Dante e chama Estácio para vir junto, né, para participar deste ritual, do qual uma das interpretações nós temos aqui na aquarela do Amos Natini. Né, Beatriz com as virtudes lá sob a sombra densa da árvore, como é descrito aqui há pouco, e agora Matilda aqui com Dante e Virgílio, Dante e Estácio, que bebem das águas do Eunoé. E aí Dante diz, se eu tivesse, leitor, mais longo espaço para escrever, eu só cantaria em parte o doce beber que jamais me teria saciado. Então ele diz, a água era tão doce, tão deliciosa, que eu jamais poderia contar efetivamente, completamente, o quanto ela era deliciosa e o quanto eu gostaria de continuar bebendo daquela água. Mas, porque estão cheias todas as folhas separadas para esta cântica segunda, não me deixa mais ir o freio da arte. Então aqui esta expressão, né, o freio da arte. A arte, neste momento em que Dante escreve, a arte não é simplesmente gênio, criatividade, capacidade de invenção. A arte é muito bem regulada, tem parâmetros, tem técnicas, então existe o freio da arte. Né? Dante não pode continuar escrevendo ad infinitum. Né? Ele tem limites que ele mesmo se estabeleceu, mas que a própria forma escolhida por ele da poesia também força a definir, a estabelecer, né, esses limites. Então ele diz, não tenho nem o tempo,
que eu gostaria para continuar descrevendo todas as delícias ali do paraíso terrestre, e também o papel, que custa muito, e a tinta, que custa muito, não tenho mais suficiente para continuar escrevendo. Então, aqui eu encerro a descrição do paraíso terrestre. E encerra realmente, né, com esses últimos 4 versos, dizendo: eu retornei da santíssima onda, refeito assim como plantas novas, renovadas com novas frondes, puro e disposto a subir as estrelas. Então aqui vejam que ele insiste, ele diz plantas novas, renovadas com novas frondes. Então, novo, novo, novo. 3 vezes, não é por acaso, obviamente, é justamente para enfatizar muito a renovação espiritual, a pureza reconquistada. Porque, no final das contas, é isso que Dante está dizendo aqui, que depois de todo esse percurso, que é um percurso que ele faz ao mesmo tempo um percurso físico, né, entre inferno e purgatório, é um percurso moral de conhecimento e reconhecimento do mal, de recusa do mal, é um percurso espiritual de aperfeiçoamento, de libertação desta crosta do pecado, e um retorno à pureza inicial, e é um percurso intelectual em que ele tem aprendido muito sobre como é possível para todos os cristãos refazer simbolicamente este mesmo percurso. E é justamente isso que ele quer colocar no papel. É isso que Beatriz comanda a ele que faça, que escreva para documentar todo esse percurso que ele faz fisicamente, e intelectualmente, e moralmente, e espiritualmente, mas que todos que o leem podem fazer simbolicamente. Conhecer e reconhecer o mal, se livrar desse mal, se purificar e estar puro, novamente, renovado. Então, espiritualmente renovado. É isso justamente que ele está enfatizando aqui, nesse momento em que ele insiste nesse novo, 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 3 vezes. Né? Plantas novas, renovadas, com novas frondes. E, então, finalmente puro, disposto a subir as estrelas, ao paraíso. E como representação desta pureza reconquistada, nós temos aqui a aquarela também, né, de Salvador Dalí, né, com a sua criatividade toda, né, nós temos aqui esta espécie de anjo com Dante dentro ou além, enfim, né, a visão de Salvador Dalí. Bem, gente, com estes últimos versos e a pureza reconquistada de Dante, nós concluímos a cântica do purgatório. Né? Nós temos aqui as nossas referências, né, sobre o purgatório, e nós temos também agora um tempo para nos organizarmos, para preparar o próximo curso, para fazer a tradução, enfim, preparar todo o material, e é isso, a gente se vê, né? Nós nos vemos de novo no começo do ano que vem, quando recomeçarmos as nossas leituras, finalmente tendo chegado ao paraíso, depois de todo esse percurso. Então agora é isso, gente. Vinícius, Pauleta, Karine. É isso. Vai, Paulita, que você tem mais voz do que eu agora. Acho que sim, né? A gente não tá meio doente, mas estamos aqui. Então, primeira coisa, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, né, que ficaram com a gente o ano inteiro, né, e agradecer aos meus colegas, a Karine, o Hernani,
E o Vinícius também, que ajudou muito, né? Sem ele, a gente não poderia fazer nada disso, porque não mexe com nada que seja internet, YouTube e coisas assim, né? É só ele que pode fazer o milagre. E por isso eu também quero agradecer o meu chefe, o cônsul-geral da Itália, Salvatore Di Venezia, né? Que dá um, né, suporte para a gente para fazer esse tipo de trabalho. E nada, eu espero vocês o ano que vem, né? A gente espera vocês todos. E obrigada, muito obrigada pelo carinho e pela fidelidade. Isso, e aí para as inscrições, né, como vocês podem ver aí na tela, a gente colocou que elas vão iniciar a partir de 20 de março, mas a gente pretende mandar o e-mail para vocês para lembrar, né, para vocês que se inscreveram nesse, que estão seguindo esse, mesmo que não tenham cumprido, né, a carga horária necessária para o certificado. Então, a gente pretende mandar e-mail para vocês e para também quem seguiu o Inferno. E as inscrições, então, vão ser a partir do dia 20 de março e no dia 24 de março, uma sexta-feira, às 6h30 da tarde, a gente vai estar aqui com vocês neste mesmo canal. Então, muito obrigada pela participação. Com certeza, dessa vez, os certificados vão sair com mais agilidade, né? Então, em relação ao do Inferno. E é isso aí. Boas festas, bom Natal. E a gente espera vocês o ano que vem com o Paraíso, né, gente? Porque a gente merece, né? A E gente assim, merece um paraíso agora, né? a gente termina um pouco meio baqueada, Pauleta e eu hoje, todo mundo meio assim, acabadinho, mas faz parte aí do ano. E muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês e difundam, né, essas lives que vocês assistiram, comente com os colegas, se puderem passar o link, se puderem dar a curtidinha, dar o joinha lá, e acho que isso ajuda outras pessoas terem visibilidade, o link ser visível, o canal ser visível a outras pessoas, né? É isso daí, acho que eu dei as informações principais, que eram essas para o próximo evento, para o ano que vem. Que aí a gente tem o dia do Dante, né, Hernani? Que é no dia 25, que foi instituído o Dante Dantedi, e aí a gente faz o pré-Dantedi já no 24 de março. Isso. Ok, é isso, gente. Eu gostaria, da minha parte, de agradecer imensamente a fidelidade de vocês, o entusiasmo que nós percebemos sempre pelos comentários, o grande número de e-mails que eu recebo, alguns com questões, com perguntas, enfim, um diálogo que eu mantenho pelo e-mail com muitos de vocês, pelos elogios que sempre acontecem, por generosidade, mas é isso, gente. Eu gostaria de agradecer imensamente. Para mim, para nós, posso dizer, né, da equipe, é um prazer poder fazer isso, porque nós estamos fazendo algo que nós gostamos e que nós transmitimos a outros e podemos levar um pouco de cultura, um pouco como dizer, de beleza, que só pode melhorar a vida de todo mundo. Então, muitíssimo obrigado e nós nos vemos no paraíso. Isso, e aí eu acho que nós nos vemos no paraíso, para completar o que o Hernani tinha falado, o nosso intuito aqui é sempre fazer essa popularização do saber. Sim. Fazer com que esse saber que a gente sabe, porque a gente estudou, no caso, o Hernani, que é o nosso mestre aqui, o nosso especialista em Dante, possa compartilhar com vocês e que esse conhecimento não fique só dentro dos muros da universidade, possa atingir todos vocês. Então, acho que esse é o principal objetivo do nosso evento de extensão, do nosso curso de extensão, que agora completa esse segundo ano, e espero vocês no terceiro, que é o número de Dante, né? O 3, nosso número cabalístico aí. Obrigada. E agora a gente... Hoje não vai dar para ver as estrelas, Hernani, porque tá chovendo aqui em Curitiba, né? Hoje não, mas em breve. Mas em breve. Obrigada. Obrigada, Vini. Tchau. Obrigado, Vini.